Joel, capítulo 2, versículos 25 a seguir. Joel, capítulo 2, versículos 25 a seguir. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Versículo 32 também. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor, palavra de Deus, Senhor, abra as janelas dos céus, fala conosco, as tuas palavras, opera o teu operar, traga a bênção do Senhor, opera segundo o teu poder, nada mais, nada menos que o centro do teu querer aconteça em nós, em mim, e seja feito aqui nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Quem concorda, dê glória e tome assento. Chamados à santidade para experimentar maravilhosas restituições. Chamados à santidade para experimentar maravilhosas restituições. Qual que é o tema? Chamados, é porque você não prestou atenção. Chamados à santidade para experimentar maravilhosas restituições. 1, 2, 3. Chamados à santidade para experimentar maravilhosas restituições. A situação, irmãos, eu estava ministrando uma palavra como esta lá em Campo Norte, estive lá ministrando sexta-feira, Deus abençoou, e Deus pôs no meu coração que eu teria que trazer essa palavra aqui nessa noite, que está também dessa forma colocado dentro do nosso tema, 2026, santificando minha vida e experimentando maravilhas do Senhor. Esse povo aqui, ele foi levado ao lugar onde Deus operaria suas maravilhas. Esse povo aqui foi trazido para o lugar onde o Senhor maravilhosamente operou. Ninguém deu glória, olha. Vocês estão aqui hoje ou não? Vocês estão aqui? Quem está aqui? Em nome de Jesus, que o Senhor domine as nossas vidas. Esse povo aqui foi levado ao lugar onde o Senhor teve a liberdade de operar maravilhas. E se Deus quer falar conosco a respeito disso, é porque Ele quer operar no meio de nós. Tem que ter uma ligação espiritual aí, tem que ter uma mente espiritual. Nós estamos na casa de Deus, nós estamos no lugar espiritual. Amém? Então nós temos que voltar para o espiritual. Por isso que a gente não conversa no culto, a gente não fica batendo papo no culto e dizendo amanhã eu vou pegar, nós vamos daqui, nós vamos sair isso, pizza daqui a pouco. Não, aqui não é lugar disso, aqui é lugar de adoração e de ouvir Deus falar conosco e de nós louvarmos esse Deus de todo o coração. Amém? Então, meus irmãos,
quantos prejuízos nós tomamos na nossa trajetória de vida. Quantas coisas poderiam ser diferentes hoje. Eu me lembro que o que eu gastei de litoral, de boate, de farra, de nojeira, meu Deus, só esse dinheiro dava para... Quantos prejuízos com decisões que tomamos precipitadas. Quantos de nós, e quanto mais de idade, mais temos arrependimento de decisões tomadas. No calor da situação. Quer saber? Não quero saber mais. Ignorantemente, arrogantemente. E, irmãos, quantas reações impensadas, impulsos egoístas, vaidosos. Esse povo aqui está numa situação de penúria por causa dessas coisas. O que está acontecendo aqui? Está tudo devastado. Está tudo por terra. É tristeza, é luto, é pranto. E, meus irmãos, entendamos, nós perdemos muito no buscar em primeiro lugar as coisas, nossos sonhos, nossas realizações, e em último lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aliás, nós buscamos Deus por causa das coisas. Muita gente, não há problema de você sair lá cheio de problema e vir aqui buscar uma solução, não há problema, mas o mais certo é buscar Deus para a sua vida. Deus sempre faz milagres e vai continuar fazendo. Como eu já disse aqui, nos lugares, nos congressos que eu já ministrei para a glória de Jesus, dentro e fora do Brasil, a maioria dos milagres vai para pessoas que não têm compromisso com Deus. Por quê? Porque eles usam a fé, sabem que Deus faz, e muitos crentes velhos ficam dizendo, não sei, não sei, não sei, enquanto o outro já vem e fala, não, eu estou aqui porque eu sei que Deus faz milagre, e Deus faz mesmo, é só usar a fé. Mas, meus irmãos, nós temos a mania de buscar a Deus por causa do que precisamos. Tem gente que hoje está na igreja, sendo aqui ou noutra igreja, porque diz, nossa, domingo passado eu faltei, nesse domingo eu tenho que ir. Não tem fome, não tem sede, tem uma consciência que cobra, mas não tem um coração que busca a Deus de verdade por causa de quem Ele é. O povo de Deus em Joel estava sofrendo as consequências de ações semelhantes. Se tornarem um povo desobediente e a insensibilidade religiosa era evidente neles. Deus olhou para aquele povo e disse, eu vou ter que ressuscitar eles. Porque o ritual estava em cima. O ritual estava correto. Estava sendo atendido, estava sendo feito, mas eles estavam longe de Deus. Então Deus não quer que você venha para a igreja para falar que veio. Ele quer que você venha para a igreja para estar perto dEle, para tocar na presença dEle, para sentir Ele, para ouvir Ele falar, porque Ele está falando desde o início do culto. Aqui não é um lugar de passear, aqui é um lugar de encontrar mais profundamente a presença. Então Deus queria restituir esse povo para Ele mesmo, que é a maior maravilha de Deus nesse livro, é restituir o povo para Ele de volta. Nós vamos ver isso. Então ele decide enviar juízos. E sabe por quê? Deus decide enviar juízos, porque nós não acordamos com outras coisas, porque nós não nos quebrantamos com outras coisas. A gente vai, de repente Deus, pam,
Aí você não acha solução nos homens, você não acha solução nas riquezas, porque aqui eles vão perder o vinho, o mosto, o gado graúdo, miúdo, vai perder tudo. Aí não tem como recuperar. Aí tem que fazer o quê? Tem que voltar-se para Deus. E aqui não é maldade, os juízos de Deus primeiro é uma declaração de amor. Estou querendo acordar vocês. Por isso nós vamos ver nesse livro os 3 juízos, ou os 3 chamados o dia do Senhor. Esse livro é conhecido como o dia do Senhor. E Joel, que significa o nome dele, o Senhor é Deus. Esse Joel é conhecido como João Batista do Antigo Testamento. E ele vai trazer esses 3 juízos. O primeiro juízo já aconteceu no capítulo 1. Um exército de gafanhotos. E não era o diabo, não era Satanás, não era obra maligna, não eram os demônios. Deus disse: o meu exército que enviei contra vocês. Era Deus com o seu exército trabalhando o povo. Então, há 3 tempos desse juízo de Deus. Primeiro, o imediato, o que havia acontecido. Segundo, o que estava iminente. E isso vai acontecer no capítulo 2, quando ele fala de um exército de gente. O primeiro é um exército de gafanhotos, o segundo é metafórico, é o exército da Síria que viria, e um povo terrível que desceria sobre as cidades, destruindo todo. Eles dizem assim: esse exército é tão terrível, que diante deles estará o Éden, mas por onde eles passarem vai ficar a desolação, o fogo, porque é um exército terrível. E Deus diz: é o meu exército. E aí tem um escatológico, quando é o dia do Senhor, quando todas as nações serão julgadas, porque querendo os governos ou não, querendo as autoridades ou não, querendo os hereges e apóstatas ou não, haverá o julgamento de todas as nações, e cada um de nós compareceremos diante do Todo-Poderoso, e diante dele não haverá desculpas. Então, meus irmãos, o livro revela essa penúria, essa situação. Acabou o mosto, acabou o vinho, acabou o azeite, a oliveira acabou, até a casca foi comida pelos gafanhotos. Acabou, o gado morreu, os leitos dos rios secaram. Olha que tristeza, que penúria. E o povo agora está ali sem saber o que fazer, e Deus enche um profeta, e Deus dá a palavra ao profeta, e o profeta se levanta diante da nação. Quem está ouvindo essa voz? Quem está ouvindo essa pregação? E o profeta levanta e diz: velhos, vocês prestem atenção, vocês já viram algo semelhante a isto? Isso nunca aconteceu, é a primeira coisa que essa penúria tão grande, é a primeira vez que é derramada, que acontece entre vós. Olha, levanta os jovens, levanta os filhos dos filhos e os filhos dos filhos, para contar o que está acontecendo. O Senhor levantou a sua mão. E o profeta, ele não faz a leitura dizendo: nós estamos passando por isso por causa dos gafanhotos. Ele não diz: nós estamos passando por isso porque parou de chover. Nós estamos passando por isso porque o governo de Israel não está sabendo ser governo. Não. O profeta abre a sua boca e faz a leitura e diz ao povo: estamos assim porque estamos distantes. Não é o governo. O povo de Deus tem que fazer as leituras espirituais de tudo o que acontece.
Não, meus irmãos, o domínio político no Brasil não é porque os homens conseguiram fazer isso ou aquilo, é porque a igreja deixou de cumprir o seu papel. Começou a idolatrar homens, começou a pensar que é isso e aquilo, começou a envolver com negócios escusos, começou a se promover, começou a entrar por caminhos que são caminhos de morte. Nós estamos enfrentando no Brasil o que enfrentamos, porque a igreja, ela caiu espiritualmente. Nós somos capazes de nos reunir em estádios e encher de pessoas que se dizem cristãs, mas não somos capazes de encher um templo de gente orando para que Deus salve as almas, para que Deus cure a nação com a forma correta bíblica. As nossas orações hoje é: Senhor, honra fulano de tal, Senhor, honra o teu servo, Senhor, honra. Não é assim que a igreja ora assim: Senhor, honra o teu nome sobre a terra. A leitura correta é que a glória, o louvor, a honra, a exaltação é somente dele. Deus não levanta estrelas, Deus não levanta gente para ter 50 mil, 1 milhão de seguidores, 10 milhões. Deus levanta o nome dele na terra. Cale-se a terra diante de Deus. O povo dele é o corpo dele, ele é a cabeça. Será que alguém entende isso? Então esse povo agora está lamentando e está triste, mas tem um caminho de restituição. Esse povo perdeu tudo, mas tem um caminho de restituição. Então vamos aqui contextualizar. Você perdeu muita coisa na sua vida? Quantas pessoas perderam por avalizar fulano ou ciclano? Quantas pessoas perderam um carro que emprestou, que o outro pegou, saiu e fez não sei o quê? Quantas pessoas perderam o emprego por injustiça? Estava sendo honesto e alguém perseguiu e o emprego foi perdido. Quantas pessoas fizeram faculdade e não receberam o diploma por causa de rolos e etc. Quantas pessoas perderam memória por causa das depressões e angústias que enfrentou? Perderam saúde. Deus é o Deus da restituição. Não importa a sua idade, não importa o seu peso, não importa a sua medida, não importa a sua questão social, importa se você pode fazer o que Deus espera que façamos. Deus é o Deus da restituição. Mas a restituição maior que Deus quer trazer para esse povo e para nós, não é a restituição das coisas que se pode avaliar, mas a restituição da presença dEle no meio de nós. A restituição da glória dEle na sua vida. A restituição do primeiro amor na sua vida, a restituição daquela fé, aleluia, que remove montanhas, que crê, a restituição daquilo que você perdeu, porque certamente muitas pessoas entraram por caminhos que não deveria, e se sujou, e se lameou, mas Deus quer restituir a santificação na sua vida, a pureza para a sua vida, a verdade dele voltar para nós, aquelas primeiras obras voltarem para nós. Caiu a transmissão aí, meus irmãos? Tem que avisar aqui, tá bom? E aí, meus filhos, qual que é o caminho para esse povo ser restituído? Voltar à santidade. Você está interessado? Não dê glória a Deus, pergunte-se a si mesmo, você está interessado? Porque tem um preço. Não é com palavras que a gente resolve isso, é com atitudes. E eu já antecipo com tristeza, a minoria é que vai tomar essas atitudes.
Jesus já deixou claro, não são muitos que passam pela porta e pelo caminho apertado e estreito. São poucos. E que caminho é esse? O caminho que nos leva no caminho da santidade, no caminho da pureza, no caminho da verdade. Não é fácil você querer ser honesto no meio dos desonestos, pregar a palavra da verdade no meio dos hereges, pregar o testemunho de um cristão verdadeiro no meio daqueles que não querem dar testemunho de vida. Mas tem uma forma de Deus restaurar, tem uma forma de Deus restituir, tem uma forma, e Deus está, eu vou usar essa palavra, não porque Deus tenha isso, porque Ele não tem, mas para nós entendermos, ok? Deus está ansioso por operar essas maravilhas no meio de nós. A pessoa mais interessada aqui não é nem o povo, é Deus. Deus está levantando um profeta para dizer: eu quero vocês de volta, eu quero restituir, eu quero tirar a vergonha, porque o meu povo não vai ser mais envergonhado. Eu quero encher, eu quero renovar. Você não está interessado, senão estaria dando glória de verdade e não disfarçando. Eu quero ser provocativo. Quem está interessado tem respostas, tem reações. Quem está interessado tem olhares preocupados, tem alguma coisa compungindo, tem alguma coisa falando: sim, Senhor, fala comigo, opera, porque teu servo quer. Então, como voltar ao caminho da santidade para experimentar a restituição? Primeiro, entenda, Deus requer conversão total. É tudo ou nada. E quando Deus fala em conversão aqui, veja bem, Joel 2,12, ainda assim agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Quando Deus está falando com esse povo de converter, na verdade a palavra seria melhor se reconvertam a mim, porque o povo se afastou da verdade, o povo se afastou do prazer de fazer. Então reconvertam a mim. E quando Deus fala, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, Ele está dizendo: eu quero que você faça isso de verdade. Ele vai deixar isso claro nos textos que seguem, porque Ele quer algo que não seja de boca, mas que seja de coração. E aí Ele vai falar assim: faça isso, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Joel 2,12. Ou seja, se alguém quer Deus, ele entra no caminho de Deus com jejum, com oração, com pranto, com lamento. Eu preciso de ti desesperadamente. Lamassai, não é de uma igreja, é de um Deus verdadeiro. Não é de uma religião e ficar brigando, a minha religião é certa, a outra religião é errada. Não, é de um Deus, o Deus verdadeiro que fez os céus e a terra. É para Ele que Ele chama: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. É conversão total ou nada, ou você respeita a Deus e obedece ou não, ou você tem compromisso com Ele ou não tem, ou você é dele ou não é, é tudo ou nada. Uma coisa eu sei, você quer o céu. Alguém aqui quer o inferno? Você quer o céu? É tudo ou nada. Se você quer todo o céu, você tem que ser todo de Deus.
Não queira morar com aquele que você não dá moral, que você de vez em quando quer ver, não. Queira morar com aquele que você anda com ele todos os dias. A volta à santidade só acontecerá de verdade. Por isso que essa palavra é importante para nós nesse projeto. Ela só existirá de verdade, a santidade, se nos convertermos de todo o nosso coração. É Deus em primeiro lugar, é o reino e a sua justiça em primeiro lugar, é a vontade dele em primeiro lugar. Eu morro e ele vive. Eu busco e ando conforme a vontade dele. Eu luto para entender ele e para agradar a ele. Eu vivia no mundo, agradando a cachaça, agradando aquele tanto de música, de festa, de farra. Uma desgraça de vida. Aí ele vai lá e me lava, me limpa, me santifica. Agora tudo para mim é Deus. Ninguém me amou como ele, ninguém fez a obra que só ele faz. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Agora eu sou de Deus. A conversão tem que ser legítima. Alguém poderá discutir teologia nesta noite e dizer: Senhor, pastor, mas é a graça que faz isso. Sim, mas tem que ter respostas. A graça não é deusa. Não, Deus não sai escolhendo um para o céu e outro para o inferno, não. Deus escolheu todos, Deus escolheu amar todos, Deus escolheu salvar todos, mas Ele deu a você e a mim livre-arbítrio. Por isso Ele diz: ide por todo mundo, anunciar o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ele dá uma oferta para o mundo. Ah, pastor, mas se nós estávamos mortos em delitos e ofensas, como que uma pessoa morta pode responder a algo? Escute aqui e abra os teus ouvidos. A pregação do evangelho abre o entendimento. Quando o evangelho é pregado, as pessoas entendem que tem um Salvador, as pessoas entendem que são pecadoras, as pessoas entendem que elas podem dar respostas da braca sandaraia. Por isso a graça só vem para uma fé correspondente. Pela graça sois salvos por meio da fé. Urabaracamai. Tem que ter resposta. Conversão total. Quando a conversão é total, eu ingresso no caminho da santidade. Se a conversão não for total, missionária Patrícia, nada de santidade. É meio termo. É meia boca. É meia telha, meio tijolo. É meio mundo e meio céu. É meio honestidade e meio desonestidade. É mentira e verdade na boca. É indiferença. Deus diz: convertei-vos de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo o vosso coração. É por isso que Jesus disse: ninguém é digno de mim, ninguém pode ser meu discípulo se não me amar mais que pai, mais que mãe, mais que filho, mais que filha, mais que irmão, mais que irmã, mais que riquezas, mais que a própria vida. Se não me amar mais que tudo isso, não é digno de mim. Ah, Deus é egoísta, pastor. Não, respeite a Deus. Ele é o Todo-Poderoso, que olhou para nós e nos viu condenados, e Ele sabe o caminho da salvação. Ele sabe o caminho de fazer-me liberto para a glória dele. Quem vantrasia kumandaia, orabaca sorecandaraia, convertei-vos de todo o vosso coração. É de verdade. Olha um exemplo, eu não estou falando de fanatismo, eu estou falando de gente convertida. Terça-feira tem um culto na igreja. O culto é adoração a Deus, e ouvir e crescer na palavra. E aí tem jogo de bola, eu venho para a igreja. Eu tenho medo de jogar bola na hora do culto. Eu, Lindomar. Porque se eu sou todo de Deus e não sou falso nessa expressão, para mim a principal coisa é o culto. Naturalmente,
naturalmente. Ainda que seja uma igreja liberal, naturalmente eu quero o culto, porque a bola não me libertou, a bola não me deu nada, Ele me libertou. Ele me deu tudo, Ramandaia. Ele me deu a paz que excede o entendimento. Tem gente que prioriza as coisas e quer esse Deus libertador. Você quer esse Deus libertador? Prioriza o libertador e a sua casa. Alguém está entendendo a palavra? Para uma crise sem precedentes, uma conversão sem reservas. Tem gente que está pensando em tirar a vida, em matar-se, autoextermínio e tantas palavras que eles colocam para falar de suicídio. Nós temos que aprender a falar abertamente sobre casos complicados. Você quer tomar a sua vida, quer tirar a sua vida, dê a ela para quem sabe cuidar. Ao invés de tirar a sua vida e ir direto para o inferno, e cuidado com essas pessoas dizendo que a quem suicidou vai ser salvo, é uma mentira. Jesus é o Deus da libertação. Quer ver uma coisa? Quantas pessoas aqui tiveram depressões crônicas e Jesus te curou? Levanta a mão para a glória de Jesus. O conselho não é tire a vida, o conselho é dê a vida para este Salvador, dê a vida para este Senhor. Eu nunca dou conta. Quem não dá conta é o quê? Você nunca decidiu. Se você decidir, Deus salva, Deus liberta, Deus converte. Quem está falando aqui é quem disse que nunca seria crente, pelo amor de Deus. Quem está entendendo? A conversão legítima, meu irmão, é radical. E radical aqui, no que diz respeito à raiz, ao original. A conversão é daquela que diz, Jesus falou assim, ó, você vê que se o seu olho esquerdo te escandaliza, te condena, arranca ele e joga fora. Porque é melhor entrar no céu faltando um olho do que com os dois ires para o inferno. É radical ou não? Ai, pastor, Deus quer que eu arranque o olho. Não, Ele está falando de coisas espirituais. Você, se é de Deus, tome decisões radicais. Você está em adultério, você está em prostituição, seu namoro está nojento, corta pela raiz em nome de Jesus. É melhor você perder um amor aqui na terra do que perder a salvação ali na glória. É melhor ser salvo, é melhor morar no céu, é melhor chegar lá naquele dia e ouvir a voz do Senhor dizendo, vinde benditos de meu Pai para a vida eterna. Para de querer namorar esses meninos do mundo, essas meninas do mundo. Para de querer ter uma vida mundana. Ou você quer Deus, ou você quer sexo, ou você quer prostituição, ou você quer um lar abençoado, cantinho do céu, que só o Senhor Jesus pode dar. O meu lar para a glória de Jesus, infelizmente nós temos defeitos, mas para a glória de Jesus, é um cantinho do céu, para a glória de Jesus, para a glória de Jesus. Espere nele, confia nele, porque se és convertido, és santificado. Se és santificado, Ele é o cuidador das nossas vidas. Agora, entenda, um retorno à santificação, certo? Primeiro, conversão total, genuína. Primeiro, conversão diga primeiro, conversão total. É tudo ou nada. Segundo, humilhação sincera. Irmão, se tem uma coisa que acaba com o orgulhoso, é humilhação sincera. Coisa que o orgulhoso não consegue fazer. É difícil. É muito difícil. Irmãos, prestem atenção. Quantos estão entendendo a palavra? Quem está odiando a palavra, diga amém. Glória a Deus, né? Só no Facebook falaram, ó, irmãos, entenda,
humilhação, se nesses dias ter vitória, tivesse que passar por Mateus 15, 23 por ali, que a mulher cirofenícia passou, a maioria de nós não alcançaríamos a vitória. Vou pegar o mais humilde, pastor Marcelo, vem aqui. Eu sei que você tem problema. Aí o pastor, eu estou longe de ser Jesus, mas eu quero ser um dia como ele é. Você também, não é? A Bíblia diz. Aí ele vai ajoelhar, eu fico constrangido de fazer, mas Deus pôs no coração, tem que fazer. Ele ajoelha diante de mim e fala assim, eu estou miseravelmente necessitado de um milagre. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não vou tirar da mesa para dar para os cachorrinhos. Dá para imaginar a cena? Será que eu sou profeta mesmo? Ou será que eu sou salvador mesmo? Será que eu sou o Messias mesmo? Eu não vou tirar da mesa de Israel para dar para os gentios. Eu não vou tirar da mesa dos senhores para dar para os cachorrinhos. O que você faria nessa hora? Vou sair dessa igreja. Que absurdo. Esse homem nunca foi de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Só que Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando. Jesus estava cheio de amor falando aquilo. Aí a cirofenícia disse assim, mas Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Eu acho que Jesus ama tanto que ele estava falando assim, ô mulher, pelo amor do nosso Pai, faz a coisa certa. E aí quando ela falou, ela disse, eita, que fé, eu nunca vi uma fé igual essa. Pode ir para casa, já aconteceu o seu milagre. Falta humildade em nós. E nós somos tão exaltados que nós exigimos dos outros humildade, mas não nos humilhamos. Ou então criamos um modelo de humildade. Para ser humilde, tem que ser assim, assim e padrão assim. Só que Jesus foi humilde, enquanto palmilhou aqui, perfeitamente humilde, só os que concordam. Todo o tempo ele foi humilde. E quando ele pegou a zorrague e virou a mesa dos cambistas e falou, não façam da casa de meu pai um ninho de lobos. Ele estava sendo humilde? Sim, estava sendo humilde. Porque ser humilde não é ser doce parecendo um cisne branco. Ser humilde é ser sincero de espírito. É ser honesto de espírito. Não se sentindo melhor do que ninguém, nem se fazendo melhor do que ninguém, mas exigindo que se faça o que tem que ser feito. Está entendendo ou não? Por isso Deus, através do profeta no versículo 13, ele diz no caminho para esse povo voltar à santidade. Ele diz assim, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Primeiro ele diz, convertei-vos ao Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum e etc. Agora ele está dizendo, rasgai também esse coração. Humildade. Deus estava dizendo para aquele povo, para de falar comigo orações e rezas. Pare de falar comigo o que vocês não estão sendo sinceros. Sabe o que acontece conosco todos os anos? Na virada do ano, esse ano eu vou ser diferente, Senhor.
Esse ano eu vou fazer assim, esse ano por causa da tua glória, esse ano, e quando dá 2 semanas do ano, já voltou a mesma coisa. Deus disse: eu não quero palavras, eu quero atitudes, eu não quero cenas, eu não quero elaborações de orações bonitas. Oh, magnânimo Deus, parem com isso. Eu quero que vocês derramem-se diante da minha presença. Eu quero verdade na sua humildade. Eu não quero verdade nas palavras, eu quero verdade na sua atitude. Chega de cena, chega de encenações, chega de representações. É hora de vocês virem para mim, rasgando não as vestes, mas os corações. Sabe, essa palavra, meus irmãos, de humilhação sincera, se refere ao coração. O coração no sentido do ser, daquilo que nós falamos nesta manhã, do centro do ser humano, do centro do intelecto, do raciocínio, da tomada de decisão. Eu quero ser Deus lá no seu interior. Eu quero ser Deus a partir do seu pensamento, a partir do seu sentimento. É por isso que o poeta, ele descobre isso e ele diz: que sejas meu universo. Que de manhã seja o meu primeiro pensamento. Se vocês e eu conhecêssemos Jesus como Ele é, nós acordaríamos amando Jesus, nós andaríamos amando Jesus, nós cantaríamos amando Jesus, nós deitaríamos amando Jesus, nós ajoelharíamos orando amando Jesus, nós seríamos obreiros amando Jesus, vocês seriam obreiras amando Jesus, nós seríamos uma igreja amando Jesus todos os dias, todas as horas. Quando nós encontramos com Ele verdadeiramente e há uma conversão total, verdadeira, você é constrangido por isso. Quando Pedro pregou a primeira pregação em Atos 2, Atos 3, e ele termina de pregar e ele cita Joel, as pessoas vêm até ele, 3.000 almas compungidos. Que faremos, varões, irmãos meus? Eles estão falando assim: olha, tá bom, já ouvimos, já nos rendemos, mas mostra-nos o caminho. O que faremos para ter o que vocês têm, o que você falou? Eu quero, o que faremos? Eles estavam compungidos. Pedro falou: arrependei-vos. A coisa mais difícil que existe para um orgulhoso é o arrependimento. A coisa mais fácil para quem encontra Deus é arrependimento. E esses homens aqui, na hora, vocês vão se arrepender, Deus vai perdoar os pecados de vocês, e virá tempo de refrigério para cada um, e vocês ainda serão cheios do dom do Espírito. Agora, eu quero Jesus, Baracandaia. A coisa mais fácil para alguém que sabe quem Ele é e está lúcido disso é arrepender dos seus pecados. Há uma unção do Espírito Santo sobre a casa nesta noite, provocando arrependimento. Os orgulhosos não têm coragem, os orgulhosos jamais confessarão seus pecados e os abandonarão, mas aqueles que sabem quem é Jesus Cristo e o que Ele fez por nós, se ajoelham diante dele, se derramam diante dele e arrependidos buscam humildemente, com sinceridade, o seu perdão. E ele diz: então, vocês querem restituição? Vocês querem as maravilhosas restituições de Deus? Sim. Então, conversão total.
E se vocês querem conversão total, humilhação sincera. E se vocês querem de fato isso, dá crédito à trombeta que está soando. Tirabassaragai. Porque ele vai dizer no capítulo 2, no início do capítulo 2, ele vai dizer: tocai a trombeta em Sião. Escute, a pregação não é um espetáculo de um homem inteligente falando coisas. A pregação é Deus pegando um homem que muitas vezes não saberia fazer nada ou falar nada, mas Ele toma o homem e fala conosco. Ele toma uma criança e fala conosco. E a pregação não é o homem, mas Deus usando, Deus falando, Deus dizendo: eu quero fazer isso na sua vida. E a pergunta de Deus então é: você quer este caminho? Você quer esta resposta? Você quer esta oferta? A trombeta estava soando. Quando em Israel soava a trombeta para as reuniões nas assembleias, quando tinha que fazer as reuniões, convocar para as assembleias, toca a trombeta. Quando as cerimônias iriam acontecer, toca a trombeta. E outras tantas resoluções, e outra delas, quando era tempo de guerra. E a trombeta, do jeito que soava, o povo entendia qual era a convocação. Nesse caso aqui, a trombeta de Joel é a convocação para a guerra. Escute e abra bem o seu entendimento, porque talvez possa ser a última vez que você ouça uma palavra como esta. Nós estamos em tempo de guerra. Satanás quer acabar com a sua vida, Satanás quer acabar com a sua fé, Satanás quer acabar com a sua família. Preste atenção em nome de Jesus. O destruidor se levantou. O exército das trevas estão batalhando dia e noite para acabar com você. Esse pecado vai te levar para o inferno. Essa mentira que não sai da sua boca te levará à condenação. E o diabo está dizendo que não tem problema. E o Espírito Santo está dizendo: ficarão de fora os mentirosos. A quem dareis crédito nesta noite? Aos traumas da igreja que você fez parte? Dos homens que não foram homens de Deus, das mulheres que não foram mulheres de Deus, das pessoas que não tiveram sabedoria para lidar com você? Ou você dará crédito à voz do Espírito Santo que diz: se você se arrepender eu perdoo, se você se arrepender eu perdoo, se você se arrepender eu perdoo, se você se arrepender eu perdoo. Arabassadai, você está em guerra, eu estou em guerra, e a principal batalha é contra a carne que está na minha vida, é contra a natureza carnal, é contra os desejos carnais, é contra o pecado e Satanás que se levanta querendo fazer com que estas coisas cresçam em nós. Nós estamos em guerra e é hora de vencer. Que jeito? Conversão total, com jejum, com oração, com pranto, com lamento, com choro, com lágrimas e humildade sincera na presença dele, e dando crédito à voz do Espírito Santo, que é a trombeta que soa nesta noite. Dura coisa é para nós recalcitrar contra os aguilhões. Você precisa ressuscitar. Saia dessa morte. O Espírito quer vir sobre você. Quer restituir. Quer restituir. Quer restituir. Mais que restituir o que os gafanhotos consumiram, mais que restituir o que o exército da Síria destruiu, Ele quer restituir a presença dEle em nós.
não é por nós, em nós. O que é isso? Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esse derramamento era uma cura de Deus para esse povo, mas escatológico. Quando Jesus viesse, Pedro vai falar isso. Vai acontecer no cenáculo. Deus vai encher o lugar e vai encher aproximadamente 120 do Espírito Santo. Mais que restituir o que o gafanhoto consumiu, mais que restituir seus prejuízos financeiros, e Deus vai fazer isso. Ele vai dizer: eu vou restituir os que os gafanhotos consumiu, eu vou restituir o mosto, o vinho, a oliveira, eu vou restituir tudo, os leitos dos rios, eu vou mandar chuva, vai resolver tudo. Mas tem algo que eu quero fazer, e por causa disso é que eu provoquei todos esses juízos. Eu quero estar de volta em vocês. Eu não quero ser só alguém que você vai encontrar com ele domingo de noite. Eu quero te tomar pela mão todos os dias. Eu quero acordar com você todos os dias. Eu quero comunhão. Eu quero voltar. Sabe o que Adão e Eva perderam lá no jardim? Eu enviei meu filho Jesus, diz o Pai. Eu enviei meu filho Jesus para restaurar o que foi perdido no jardim. Eu enviei meu filho Jesus para restituir o que o homem perdeu no jardim. No jardim o homem perdeu a salvação. No meu filho você alcança a salvação. No jardim o homem perdeu a paz. No meu filho você alcança a paz. No jardim o homem perdeu a comunhão da família. No meu filho você alcança a comunhão da família. Mas no jardim o homem perdeu a comunhão comigo na virada do dia. Eu passeava com eles. Mas no meu filho eu quero voltar a passear com vocês. Eu quero voltar a minha presença para cada um. Eita, vácia. Eu quero derramar do meu Espírito, e não será uma experiência, será uma morada do meu Espírito em vocês. Quando alguém, partindo para o encerramento, quando alguém tem isso que que Deus restitui, alguma coisa maravilhosa muda nele. Se você olhar para Joel, você vai olhar o que Deus quer num homem. Ele era o modelo de Deus para aquela situação, para ajudar. Então Joel, ele não sai de Judá, porque Judá estava apostatada, porque Judá estava errada, porque Judá abandonou a Deus no sua maneira de ser. Não, ele não sai da igreja. Ele ora para que Deus cure a igreja. Homem de Deus que sai da igreja dizendo: porque esse povo, esse nunca foi homem de Deus. Porque se você é homem de Deus, cura a igreja. Ninguém pode dizer que ama de verdade se abandona aquele caminho que Deus deu. Se você é homem de Deus, trata de amar a igreja que você faz parte. Se você é mulher de Deus, trata de amar a igreja que você... Ah, mas esse povo é tudo falso, então você também é falso? Ah, mas ninguém me ama, então você não ama ninguém também? Para de dar crédito à voz da serpente. Começa a olhar para o Deus Todo-Poderoso. Ele te deu o privilégio de entrar na casa de Deus. E eu falo isso nessa igreja, eu falei lá em Campinote, falo em qualquer lugar, porque Deus está falando com a igreja dele na terra. Homem de Deus não sai da igreja, ele ora para que Deus a cure. Homem que vive a santidade não sai do trilho, ele permanece. Segundo, ele se preocupa primeiro com a adoração e o serviço ao Senhor. Se você é de Deus, escute isso por favor com a mente bem pura. Se você é de Deus, você se preocupa em cultuar a Deus. Você não preocupa com isso não? Então você não é de Deus ainda.
A gente tem ciúme de Deus. É por isso que o novo convertido chega lá atrás, está sentado, e aí tem um casal conversando perto dele. Ele falou: irmão, o culto começou. Ele tem ciúme. Ele quer Deus, porque há pureza na alma. Sabe o que Joel fala em 1,13b? Porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e libação. Ele não estava preocupado que acabou o mosto, que acabou o azeite, que acabou os cereais. Ele não estava preocupado que o povo não tinha o que comer. Ele estava preocupado que agora não tinha jeito de adorar no templo. Porque na época dele, a adoração é trazer oferta. Tem gente que deixa a igreja porque a política aconteceu isso, o marido fez aquilo, o namoro não sei o quê. A preocupação de um homem de Deus é adorar. É adorar. Para que você vai na igreja hoje? Hoje tem um final do capítulo fulano de tal, tem um jogo de bola maravilhoso do fulano de tal, do Barcelona, da Roma, do não sei o que. Tem um jogo do Goiás, tem um jogo da Napolina, da Chata, tem um jogo do não sei o que. Para que você vai na igreja? Igreja tem todo dia, culto tem todo dia. Eu tenho que ir para a festa, culto tem todo dia. Para quem é de Deus, culto é prioridade, porque culto é adoração. E para quem é de Deus, adoração é prioridade. Não adianta ser pastor, ser evangelista, presbítero, o que for. Tem que ser adorador. Deus está procurando adoradores que adoram em espírito e em verdade. Para de falsidade, é hora de adoradores. Isso é quem vive em santidade. Isso é quem tem pureza. E aí, por último, ele reconhece o caráter de Deus. Você não vê Joel julgando Deus, mas Joel olhando para o povo e dizendo: nós precisamos de consertar diante de Deus. Você não vê Joel falando que está tudo acabado. Ele fala: voltai-vos para Deus, convertei-vos ao Senhor. Então entenda o que Deus está falando conosco nesta noite. Se eu voltar à santidade, eu vou ter restituições maravilhosas. E para voltar à santidade, chega de disfarce. Assume que você é de Deus. E se você assume que é de Deus, quando errar, assume que errou e peça perdão. Quando pecar, assuma que pecou, confessa e deixa. Se você voltar a ser de Deus, a próxima coisa que tiver concorrendo com o culto, você não tem nem que pensar: eu vou cultuar a Deus, eu vou adorar a Deus, eu escolho Deus. Ah, mas tá, então espera terminar o culto e eu venho aqui. Mostre para Deus, não é para as pessoas, que a prioridade é realmente o reino de Deus e a sua justiça. E pare de tirar a sua família de Deus. Pare de fazer sua família abandonar o culto a Deus. Enquanto cultuamos, Deus renova, Deus aviva, Deus transforma, Deus batiza, Deus salva, Deus opera, Deus guarda a família. Rabaia Rabassai. Quando nós tivemos o acidente na viagem para Aracaju, na Bahia, que a caminhonete deu perca total, nós 5 fomos livrados para a glória de Deus. Quando aquilo aconteceu, a nossa tia estava cultuando em Goiatuba, na cidade de Goiatuba, numa igreja. E o pastor naquela noite, ela não sabia que estávamos viajando, tia Terezinha. E naquela noite o pastor falou assim: tem uma pessoa aqui que tem 5 da família dela que está viajando para o norte, aleluia, nordeste, falou alguma coisa assim. E Deus está livrando os 5 de um grande acidente. Carabaçaia.
e depois ela ficou vendo o movimento na rede social, e que aí entrou em contato conosco, e falou conosco chorando e glorificando o nome de Jesus Cristo. Enquanto você está cultuando, Deus está cuidando de você. Enquanto você está, Deus acabou de me dizer pelo Espírito Santo: faça o meu povo entender isso claramente. Enquanto eles me adoram, eu cuido, eu zelo, eu velo. Enquanto eles enchem a minha casa de adoração, eu encho os meus olhos para acompanhar eles e o seu povo. Então receba milagre para o seu povo, receba milagre para aquele que não está aqui, mas é da sua família. Receba milagres. Vamos nos voltar para Deus. Fique sobre os pés. Pergunta: alguém aqui quer se voltar para Deus de todo o coração? Chega de cada ano perder coisas. É hora de restituição e de retomada. Chega de dar lugar para o pecado, e o pecado como um gafanhoto consumir nossas forças, nossas coisas. Eu conversei com uma pessoa nesta viagem, e Deus falou algo com ela pelo Espírito Santo, e a pessoa disse: é verdade, eu já tive tanta coisa, e eu viajei, eu fiz e tal, agora nada, não me restou nada. E eu falei: porque o seu chamado não é fazer coisas para os outros, o seu chamado é atender a voz do Espírito Santo. Deus trabalhou com ele e com a esposa de uma forma especial, para a glória de Jesus. Enquanto nós cuidamos das coisas de Deus e para Deus, com responsabilidade, com equilíbrio, quando nós somos de Deus, nós somos o melhor patrão, o melhor funcionário, nós chegamos pontualmente, nós somos honestos, a melhor funcionária. Então nós estamos cuidando das coisas de Deus, estamos sendo honestos, estamos sendo justos, corretos. Quando nós somos de Deus, qualquer luta que você enfrenta, o diabo não tem nada a ver com isso. É Deus trabalhando, é Deus nos chamando para algo maior, para algo melhor, é nos chamando para voltar para Ele. Temos que voltar ao caminho da santidade. Temos que parar de ouvir sobre santidade e começar a viver santidade. Lá na nossa casa, a partir de agora, pessoas podem tomar essa decisão. Na minha casa, a partir de agora, só louvores para Deus. Vou tirar as bebidas alcoólicas, vou tirar as pornografias, vou remover o que não agrada a Deus. Eu vou convidar Jesus para morar na minha casa. A partir de hoje eu quero olhar para dentro de mim e rejeitar tudo que o meu Jesus não agrada, porque eu vou convidar Ele para morar dentro de mim. Tudo que Jesus quer enquanto nessa vida é morar dentro de nós. Por isso que Ele disse: eu vou, mas eu vou enviar um Consolador, e Ele estará em vós, e Ele habitará em vós, e Ele vai permanecer. Por isso eu tenho um apelo nesta noite. Quem quer voltar à santidade com jejum, com pranto, quem quer voltar à santidade com arrependimento, com quebrantamento, para poder experimentar as restituições, e a principal, o primeiro amor, a presença do Espírito habitando em nós, as primeiras obras, aquele dia que o Senhor nos libertou e fomos nascidos de novo e tínhamos nojo de todas as coisas erradas. Eu te convido a vir aqui à frente por 5 minutos.
você que quer rasgar o seu coração e não as suas vestes, eu te convido a vir aqui, dizendo para Deus: eu volto ao caminho da santidade. Eu quero pureza para os meus lábios. Eu quero parar com essas palavras de chocarrices, de xingamentos, de murmurações, de lamentações. Eu quero purificar a minha mente. Eu quero purificar a minha adoração. Eu quero voltar a te amar de tal maneira, Senhor, que mesmo em tribulações e angústias, o Senhor encontra em mim louvores sinceros. Teve um louvor que não saía da minha boca, em Lá, se eu não me engano é Lá, que não saía da minha boca, quando eu estava nas 21 vacas magras. Que angústia! Eu não sabia o que estava para frente, mas eu confiava tanto e confio no meu Senhor. Jesus, eu estava na solidão e sem amor. É tão triste caminhar sem ter um lugar para chegar. Mas eu sei, Senhor, que o erro foi meu. Mas eu sei, Senhor, que o erro foi meu. Senhor, eu estou tão só e sofrendo demais, porque quis fazer, não fiz. O que fiz foi te magoar. Logo quando me vejo sem sair, Jesus me diz assim: depois de uma noite, sempre vem o amanhecer. Foi então que percebi que tudo vai passar. Basta apenas eu crer e só nele confiar. Eu sei que vencerei, porque Jesus te conheci. Meu coração é teu, Senhor, e para sempre será. Eu sei que vencerei, porque Jesus te conheci. Meu coração é teu, Senhor, e para sempre será. Para sempre será. Facadeira Mai. Viajando nesta sexta-feira, eu ouvir esse hino.
Eu chorei na presença do meu Senhor. Ele fez passar tudo e Ele me fez vencer. Você que está enfermo, creia que Ele vai te curar agora. Esse problema na coluna, suas pernas ficaram dormentes estes dias, e a sua coluna está sendo curada agora, em nome de Jesus Cristo. Essa dor no crânio, você está sentindo uma dor no crânio, na cabeça, ela está sendo eliminada agora. É uma pressão que estava sendo criada e ela desaparece agora. Porque quem se arrepende, quem se quebranta para Deus, alcança dele. Você sabe o que precisa mudar. Você